Subimos no mapa da América Latina e vamos à Colômbia. Colômbia elegeu um novo presidente. Ontem foram as eleições, segundo turno, e o advogado e empresário Abelardo de la Espriella, candidato apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou a melhor em uma das eleições mais acirradas. A campanha de Espriella foi marcada por um discurso de combate à criminalidade, redução do tamanho do Estado e retomada da exploração de petróleo e gás. O presidente eleito também defende o fim das negociações de paz com grupos armados e promete adotar uma política de mão dura contra o crime organizado em um modelo inspirado no governo de Nayib Bukele, em El Salvador. Vamos mostrar agora como fica o mapa da América Latina após as eleições. Olha que lindo! Quem está faltando nesse mapa virar de cor? Sim! A Venezuela ainda continua sendo um caso bem particular, mas pelo menos já não está com uma ditadura tão acirrada quanto era. Tenho muita gente conhecida da Venezuela que diz que continua sendo perseguido. Mas esse mapinha aí, com esse vermelhão do lado do Brasil, ou no Brasil, esperamos todos e faremos tudo para que mude também para o lado da direita. E assim teremos, pela primeira vez em muito tempo, uma América Latina toda conservadora. Vamos ver. O presidente Donald Trump comemorou a vitória com um post nas redes sociais. O secretário dos Estados, ou secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, também comentou a vitória e o presidente da Argentina, Javier Milei, também publicou uma comemoração em seu perfil no X. Cris, você acha que isso pode ajudar a América Latina, o Brasil, melhor dizendo, para que essa mudança chegue aqui também? Eu acho que sim. Eu acho que a América do Sul está dando claras demonstrações de que quer ver a esquerda bem, mas bem longe, né? Como você falou ali, Chile, Colômbia, Bolívia, Equador, Peru, Paraguai, Argentina já disseram adeus à esquerda. Falta esse país enorme ali, tudo verde. Está até feio, né? Quando você vê o mapa, está tudo azul, bonito, e aquele vermelhão não está combinando, né? Então, eu espero que sim. Eu acho que esses novos presidentes da direita podem, sim, enfim, de uma certa forma, influir os brasileiros, porque com as políticas que eles estão fazendo, inclusive essa questão da Colômbia com as Farc e querer adaptar uma prisão à imagem do que o Bukele fez em El Salvador, a gente está vivendo uma situação muito crítica com a segurança, né? A polícia prende, as audiências de custódia soltam, quer dizer, era uma coisa que acontecia em El Salvador e que o Bukele deu jeito lá. Hoje é um país seguro, as pessoas saem nas ruas com os seus celulares, coisas que a gente não pode fazer. Então, essas políticas desses presidentes de direita, sendo bem implementadas, pode sim ajudar o brasileiro a repensar e não dar mais chance para esse governo petista, que é um verdadeiro, é um filme de terror. Eu, quando penso, eu vejo naquele Chuck, o boneco assassino, tum, 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 horrível. Maria, você como especialista nessa questão política, sim, o que te leva a pensar que se ele ganhou, Espriella ganhou, dizendo que vai combater a criminalidade, diminuição do Estado, o discurso do Lula ficaria bem arcaico? Ficaria bem arcaico. Eu queria aqui contextualizar rapidamente o que está acontecendo na Colômbia. A violência está em alta na Colômbia. Vejam vocês que no ano passado, em 2025, cerca de 330 mil pessoas tiveram que se deslocar por conta do recrudescimento ali, do retorno da briga entre facções. Eles chamam, na verdade, de guerrilhas, né? Desde que a Farc assinou os acordos de paz em 2016, meio que pulverizou, e pequenos grupos, até outros que têm crescido, eles estão brigando por território. Então, a violência tem retomado a Colômbia. O Petro, que é o presidente que deixa aí o cargo, lembrando que a Colômbia não tem reeleição, são 4 anos de mandato e não tem reeleição. O seu sucessor, Iván Cepeda, que perdeu. Então, Petro fez um governo péssimo, 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 com uma avaliação muito negativa. Ele ainda tentou não se afogar nesse último ano, tentando aí, aumentou o salário mínimo numa medida populista. Parece quem? Parece quem? Pois é. Então, mas levou à tona o Abelardo de la Espriella, que é, de fato,
um outsider, a gente chama assim, ele morava em Florença, é um advogado, e entrou aí na política de paraquedas, adota justamente um estilo, inclusive visual, muito similar ao Bukele, ele até cortou a barba, bem parecido. Ele é a favor, inclusive, da liberação do porte de armas, quer acabar com os tribunais de paz das Farc, construir mega prisões, e é isso. E nas horas vagas ele é cantor de ópera. Agora eu queria destacar uma coisa aqui para vocês também. Hoje é uma praxe, né, da Colômbia, faz parte do processo eleitoral. Hoje ocorre recontagem oficial. Tá? Então, chamado de escrutínio. Por lei, começa no dia seguinte da eleição. Então, o Registro Nacional leva as cédulas e os formulários, então há essa recontagem. Havia uma vantagem de cerca de 350 mil votos para o Dela Espriella, mas hoje tem essa recontagem e a esquerda estava contestando esse resultado. Então, vamos aguardar nos próximos capítulos, porque o pesadelo na Latinoamérica, às vezes, nos assusta muito mais do que a gente gostaria, né? Juliana? Eu achava que a gente só falava da Colômbia por conta do Pablo Escobar, né? Que era aquela violência terrível que acontecia, nunca deixou um presidente diferente entrar no país, que eles matavam mesmo. A minha preocupação é que é muito perigoso para esse novo presidente, que ele precisa também se cuidar, assim como aqui no Brasil as pessoas de bem precisam. Mas eu estou otimista sim com isso, porque é uma retomada, né? É uma sinalização, e nós tivemos 4 anos de governo da direita e agora 4 da esquerda. Então essa retomada tem que ser antes dos 8, então... Eu até sou favorável, igual na Colômbia, de ter mandato de 4 anos sem reeleição para nada. Deveria ser assim aqui também no Brasil. Vamos torcer para que o brasileiro acorde e entenda que o seu filho, que você que está assistindo o programa e está em dúvida em quem votar, que não gosta do Bolsonaro e não gosta do Lula, e que você está pensando em votar em alguém do meio, eu vou falar uma coisa: votem em quem tem chance de ganhar a eleição, porque é o teu filho, a tua família que corre risco. Porque na Colômbia, por exemplo, eles matam a céu aberto. E isso está começando a acontecer no Brasil, declaradamente. O feminicídio aumentou desesperadamente no governo do PT. Tudo aquilo que a gente tinha conseguido. Então, assim, a Colômbia está de parabéns, estou muito feliz. Espero que o Brasil, se Deus quiser, a gente retome também. Luiz Arthur Tege, por último, porque nós assistimos o Paulo Guedes falando isso, e ele usou um termo bem específico sobre isso, né? Exatamente, Segre. Então, quais são as lições que a gente aprende com essa eleição da Colômbia? Em primeiro lugar, o Paulo Guedes estava certo quando ele disse que vinha uma onda conservadora varrendo a América Latina. Já está acontecendo. Faltam as 2 maiores economias, Brasil e México. Segundo ponto, Segre, bastaram 4 anos de governo do esquerdista Gustavo Petro para a violência disparar. Ou seja, com a esquerda, a violência piora. Por isso que eu tenho dito que aqui no Brasil, segurança pública é o grande tema, a grande bandeira da direita nesta eleição. Não se pode perder essa oportunidade. Terceiro item importante, a eleição foi muito apertada, né? Um placar ali bem justo. No Brasil não vai ser diferente. Então o grande trabalho também é o novo presidente conseguir governar com um Congresso num país dividido. Isso também é muito importante. E por fim, Segre, fica outra grande lição para a esquerda. Em agosto do ano passado, 2025, mataram o então candidato de centro-direita lá na Colômbia, que era o Miguel Uribe, um jovem de 39 anos. Acharam que matando o principal candidato da direita, que a esquerda iria ganhar a eleição. Má notícia, não só não ganhou, como ganhou outro candidato mais à direita ainda, que é o Espriella. Portanto, esquerda, não vai ser matando candidatos que vocês vão conseguir o poder. Agora, quando eles perdem, eles não aceitam. Peru está pedindo recontagem de voto e anulação de mesas do exterior. Agora estão pedindo 350 mil... Não, essa recontagem ela faz parte do processo eleitoral. O que tinha sido levantado no primeiro turno, que foi acho que 1º de junho, foi que o Petro constatou alguns colégios eleitorais lá, mas no final das contas estava errado, porque não pagaram, lembra? Que eles tinham feito uma solicitação e acabaram não pagando, porque tem que pagar para o Tribunal Superior Eleitoral dar andamento às investigações, eles não pagaram, a esquerda não pagou. Agora, não, a recontagem é de praxe, mas o que eu tinha escutado de pessoas da Colômbia é que a esquerda estava levantando, fazendo um burburinho, levantando um questionamento em relação a fraudes em algumas urnas. Já é o que vai acontecer, eles vão ficar enchendo o saco porque não vão aceitar que perderam, né?